No dia 15 de novembro de 2004, Peter se levantou, foi até a cozinha preparar um lanche, assinou um cheque para pagar o estacionamento do seu filho, foi até a porta de sua casa, abriu, pegou o jornal, voltou, foi em direção da máquina de lavar louças e começou a tirar as louças que já estavam limpas. Nesse momento, Peter caiu e morreu. Peter não sofreu um AVC, uma parada cardíaca ou um mal súbito. Ele havia sido golpeado 16 vezes por um machado na noite anterior. Mas antes de entendermos esse caso, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like e se inscreva nesse canal para me ajudar a bater a meta de 70 inscritos. Então agora, vamos entender melhor esse caso. No dia 15 de novembro de 2004, Peter Porco, com 52 anos naquela época, trabalhava como advogado na divisão de apelação do estado de Nova York. E naquela manhã ele não tinha comparecido ao seu trabalho. Então, um oficial de justiça foi mandado à sua casa. Ao chegar lá, ele tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Ao se aproximar da porta, ele percebeu que ela estava aberta. Ao entrar na casa de 2 andares, localizada em Del Mar, no condado de Albany, em Nova York, o oficial encontrou o corpo de Peter, já sem vida, perto da porta de entrada. O oficial entrou em contato imediatamente com a polícia. E quando os policiais entraram na casa, eles encontraram Joan, que tinha 54 anos na época e trabalhava como fonoaudióloga. Ela estava deitada no quarto do casal com graves ferimentos. Ela estava sem parte do seu crânio, seu rosto estava todo desfigurado. Ela foi encontrada entre a vida e a morte. O médico legista do condado de Albany determinou que Peter havia sofrido graves ferimentos na cabeça e por esse motivo ele morreu. Durante a minha pesquisa, eu vi que uma das justificativas que pode ter levado Peter a acordar no dia seguinte, fazer tudo aquilo que ele fez e depois cair no chão e morrer, foi que as pancadas afetaram uma parte do cérebro, só que não afetaram a parte que faz a pessoa fazer as coisas que ela já está acostumada a fazer no dia a dia, as coisas que a gente faz no automático, como levantar da cama, ir até a cozinha, tomar um copo de água. Tem coisas que a gente faz sem pensar que está fazendo. Essa foi uma justificativa que eu encontrei na minha pesquisa, que essa parte do cérebro do Peter não havia sido afetada. E foi por isso que ele conseguiu fazer tudo isso enquanto ele estava num estado já pré-morte, mas que ele não havia percebido que estava. Então, para ele, estava tudo normal. Ele acordou num dia normal, ia viver um dia normal, sem perceber que estava todo ferido. Ele fez isso, não ligou para a polícia, porque afinal não tinha percebido, e morreu ali mesmo, horas depois. Os policiais encontraram no chão do quarto do casal um machado que pertencia à família. A ambulância foi acionada e Joan foi levada às pressas para o hospital. Durante a investigação, os detetives perceberam que a porta da frente não havia sido arrombada e que o alarme havia sido desligado por alguém da família, porque precisava ter uma senha para desativar o alarme, e o alarme já estava desativado. Então, naquele primeiro momento, já ficou muito claro para eles que havia sido alguém da própria família. A polícia direcionou toda a sua investigação para o filho mais novo de Peter e Joan, porque de acordo com o detetive Peter Bowdish, quando eles encontraram Joan deitada na cama entre a vida e a morte, o detetive se aproximou dela e perguntou se aquilo havia sido feito por alguém da família, e ela mexeu a cabeça, acenando que sim. Aí ele perguntou se havia sido o filho mais velho dela. Nessa hora ela disse que não, balançou a cabeça para um lado e para o outro, falando que não. Aí ele perguntou se havia sido o filho mais novo, e foi quando ela afirmou com a cabeça que sim. E foi muito interessante toda essa sacada dos detetives, porque eles já conheciam a família, então eles sabiam que os dois tinham 2 filhos. 2 horas depois da chegada das autoridades na cena do crime, foi emitido um mandado contra Chris. Então ele voltou para Del Mar naquela mesma noite e foi interrogado pela polícia. Christopher estava a cerca de 200 quilômetros de sua casa, porque ele estudava na Universidade de Rochester, e ele alega que só ficou sabendo do ocorrido quando uma repórter do Times Union entrou em contato com seu colega do dormitório para fazer perguntas sobre a família Porco.
Durante o interrogatório, Chris alegou que na noite do dia 14 de novembro tinha ido para o seu dormitório da universidade e tinha dormido até a manhã do dia 15 de novembro e que não havia deixado o campus. E galera, a teoria dos detetives e do promotor distrital de Albany, que se chamava David Soares, era de que Chris tinha dirigido por 3 horas durante as primeiras horas da madrugada do dia 15 até Del Mar para assassinar os seus pais. Um vizinho da família afirmou para os detetives que por volta de 4 da madrugada do dia 15 avistou estacionado na garagem da família um Jeep amarelo. Então agora os detetives precisavam provar que Chris de fato havia dirigido durante a madrugada da universidade até a sua casa. Então eles entraram em contato com o cobrador de pedágio da New York State Thruway, que ficava próximo da faculdade. E o cobrador afirmou que por volta de 10h45 da noite do dia 14 de novembro havia passado por ali um Jeep amarelo. E outro cobrador de pedágio de Albany disse que um Jeep amarelo havia passado pelo pedágio em alta velocidade às 2 da madrugada. Outra coisa que corroborou com a versão dos detetives foram as 4 câmeras do campus da universidade, que gravaram quando o Jeep amarelo saiu de lá por volta das 10h30 da noite, do dia 14 de novembro, e só tinha retornado 8h30 da manhã do dia 15. E além disso, alguns estudantes da universidade afirmaram que Chris não tinha dormido no campus naquela noite. Durante a investigação, não foi encontrado DNA de Chris na arma do crime. Os detetives recolheram também as roupas que estavam no dormitório dele, na universidade, e apreenderam o carro dele, fizeram todo o teste e não encontraram vestígios de sangue dos pais de Chris. Porém, os detetives descobriram também que Chris trabalhou por muito tempo em uma clínica veterinária. E nessa clínica, ele foi treinado para fazer limpeza de sala cirúrgica no pós-operatório, que era quando estava tudo cheio de sangue, tudo bagunçado, caos. E os patrões dele na clínica veterinária, inclusive, acolheram ele durante essa fase de investigação da morte do pai. Ele passou um tempo ali morando com seus antigos patrões. No final do mês de novembro, o procurador distrital de Albany, Paul Klein, reuniu um grande júri para escutar os depoimentos de amigos, colegas, de todas as pessoas próximas a Chris, inclusive os seus irmãos de fraternidade e sua ex-namorada. Os depoimentos colhidos deram base para a acusação que foi feita contra Chris em novembro de 2005, um ano depois do assassinato. A mãe de Chris havia passado alguns meses em coma induzido, mas depois de acordar desse coma, ela começou a falar que Chris não havia sido o assassino de seu marido e seu agressor. Ela, inclusive, depôs através de um vídeo para o júri, e durante o seu depoimento, ela falou sobre a sua família, mas não identificou Chris como agressor ou assassino. 9 meses depois, ela escreveu uma carta para o Times Union, onde ela implorava para que a polícia e o Ministério Público deixassem o seu filho em paz e que eles focassem em encontrar o verdadeiro assassino de Peter, para que ele pudesse descansar em paz e ela e seus filhos pudessem viver em segurança. Mas afinal, qual seria o motivo que Chris teria para cometer esse assassinato? Bom, gente, a motivação não podia ser mais banal. Não demorou muito tempo para que a mídia divulgasse que havia uma tensão entre Chris e os seus pais, envolvendo dinheiro. No outono de 2003, Chris foi retirado do quadro de alunos da Universidade de Rochester por causa de suas notas muito baixas. Em março de 2004, ele estava fazendo uma viagem para Londres e lá ele recebeu um e-mail dos seus pais. Nesse e-mail, sua mãe informava que já havia saído o boletim provisório da faculdade comunitária que ele estava matriculado e que esse boletim estava mostrando que ele havia tirado muitas notas baixas e que se isso continuasse, ele seria expulso. Ele falou para os seus pais que aquilo não passava de um engano, que foi um erro do funcionário que colocava as notas no sistema e que a nota mais baixa que ele tinha tirado tinha sido um B
numa prova de física. Depois disso, Chris falsificou seu histórico escolar da faculdade comunitária e conseguiu ser readmitido na Universidade de Rochester no outono de 2004. E foi aí que ele fez um empréstimo no valor de $31 mil, que hoje seria algo em torno de R$144 mil, falsificando a assinatura de seu pai e colocando ele como consignatário para pagar suas despesas, dentre elas a mensalidade da faculdade. E detalhe, gente, Chris contou para os pais que quem iria arcar com todas as despesas dele durante o período do curso seria a própria universidade. 2 semanas antes do crime, Peter descobriu sobre o empréstimo feito por Chris e confrontou ele através de um e-mail. No e-mail, o pai dele perguntou por que ele tinha feito aquilo e o que estava acontecendo com ele. E informou que ligaria para o banco para perguntar o que estava acontecendo e que falaria para eles que ele não seria consignatário daquele empréstimo. Mas, gente, adivinha o que Chris fez depois de receber o e-mail do pai? Ele simplesmente foi novamente ao banco e usou o nome do pai como consignatário para conseguir financiar um Jeep, que era justamente o Jeep amarelo. Peter descobriu e mais uma vez mandou um e-mail para o seu filho, já que ele não estava atendendo as ligações de seu pai, da sua mãe e do seu irmão mais velho. No e-mail, ele diz que não vai mais admitir nenhuma desonestidade de Christopher e que se ele usasse o seu nome mais uma vez para conseguir crédito, ele iria apresentar uma declaração formal de falsidade perante o banco e perante as autoridades e ainda deixaria claro que estava se isentando de toda a responsabilidade e que isso se aplicaria também ao empréstimo que ele fez para pagar a faculdade. Peter ainda pediu para o seu filho ir até a casa deles para eles resolverem isso e terminou o e-mail falando que ele e a mãe dele estavam decepcionados, mas que ainda o amavam e só estavam preocupados com o futuro dele. Mas afinal, gente, quem era Chris de verdade? Muitas pessoas empenharam a sua atenção para tentar descobrir qual era a personalidade de Chris. A polícia, por exemplo, descreveu ele como um sociopata que mentia para os próprios pais para conseguir carro, pagar a universidade e outras despesas. Michelle McQuay, que trabalhava com Peter, disse que durante uma conversa informal, Peter disse que estava com medo do seu filho mais novo ser um sociopata. Vários professores da área de saúde mental e psicólogos de Albany afirmaram para o Times Union que o comportamento de Chris se assemelhava a de um sociopata. Eles encontraram um padrão nas mentiras que Chris contava, para convencer todos que estavam à sua volta de que ele era uma pessoa rica e de família influente. E galera, para vocês terem noção do tanto que esse cara mentia, ele chegou a encenar 2 roubos na casa de seus pais. Um em novembro de 2002 e o outro em julho de 2003. Depois do roubo de 2002, ele anunciou no eBay notebooks que tinha roubado da casa de seus pais. Mas ele não fez a entrega para os compradores. Depois de um tempo, ele criou um e-mail falso para passar por seu irmão e entrar em contato com os compradores para falar que a mercadoria não seria entregue porque Chris havia morrido. Gente, então o cara era assassino, sociopata, trambiqueiro e golpista. Chris foi acusado e condenado a 50 anos de prisão por homicídio de 2º grau de seu pai. Ele recorreu da sentença para a divisão de apelação e para o Tribunal de Apelações de Nova York, mas ambos rejeitaram seu recurso. Depois, ele apelou para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que também rejeitou o seu recurso. Sua mãe não acredita que ele seja o culpado. Ela disse que sente que sofre de amnésia por causa das agressões que sofreu e que seria insano pensar que no dia do assassinato ela afirmou que o assassino era o seu próprio filho. E muitas pessoas da comunidade também acham que Chris é inocente, mas o fato é que as provas estavam lá e tudo apontava para Chris, como sendo o assassino frio e calculista de seu próprio pai. Bom, galera, esse foi o caso de hoje. Eu aguardo vocês no comentário e se puderem e quiserem, deixem também dicas para me ajudar a melhorar aqui no YouTube. Muito obrigada, tchau!